Então, um dos objetivos da arte é justamente fazer essa conexão com a nossa centelha divina. Independente da religião que você acredita, ou até mesmo o ateu, ele tem essa espiritualidade dentro dele, né? Então, a arte é uma das formas, um dos alimentos do espírito. Então, por isso a importância da gente se dedicar a ela e ter responsabilidade quando for se manifestar. Olá, sejam bem-vindos à Casa de Dona Maria, o videocast da FEB TV que aborda temas do cotidiano sob a perspectiva feminina. A cada encontro, a gente recebe aqui duas convidadas que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre os temas tratados. Hoje nós vamos falar sobre arte e espiritismo. Quem está aqui com a gente hoje é a Lúcia Smith, que é musicista, flautista, trabalhadora espírita e musicoterapeuta. E gosta de fazer anotação em livro que nem eu. Isso, Importante, fato importante. E quem está com a gente também é a Lilian Reis, que é trabalhadora espírita, jornalista, cantora do grupo Sintonia há mais de 15 anos. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas! A gente que agradece, viu, a oportunidade. Muito obrigada. E para começar a nossa conversa, a gente vai trazer uma mensagem do Leon Denis para nos inspirarmos. A mensagem é: a beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna, da qual percebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Esse trecho é do livro Consolador e... Não, falei errado. Esse trecho é do Espiritismo na Arte, do Leon Denis. Não passei no Enem. Mas tudo bem. Quem está ouvindo, me perdoe. Esse trecho é do Espiritismo na Arte, do Leon Denis. Então, meninas, começando com essa referência tão bonita de que a arte que nós temos aqui na Terra seria um reflexo do que tem no mundo espiritual. Vocês conseguem nos ajudar? Essa é uma pergunta que todo curso de arte a gente ouve. E aí eu já tenho até uma certa resistência. O que vocês acham que é a arte? Como podemos nos beneficiar dela? Quando a gente fala o que é a arte, é uma pergunta tão ampla, né? Com certeza, né? Sem dúvida. E aí, a arte, nesse sentido que o Leon Denis coloca, de um reflexo da beleza do estudo, como vocês acham que hoje, quando a gente vive num mundo muitas vezes sobrecarregado, muitas vezes tomado por muitas intempéries, emoções, como que a arte pode trazer esse alento, esse alerta, esse abracinho tão necessário? Fica à vontade, pessoal. Tá bom. Primeiro eu queria só agradecer, né, reforçar o meu agradecimento pelo convite da casa, da FEB, desse programa tão especialíssimo que eu estou admirada e acho maravilhoso. Definir a arte é uma coisa muito complexa também, né? Porque a gente também teria que entender, compreender o que é um conceito de beleza, né? E tirando a beleza do aspecto estético, do senso comum, eu creio que a arte é uma manifestação de uma habilidade que alguém tenha, né? E que ela expressa nesta habilidade, seja na música, na pintura, na escrita, na dramatização, exatamente. É uma habilidade onde a pessoa expressa sentimentos, coloca emoções para fazer isso, né? Então, eu creio que é um pouco nesse caminho de uma expressão mesmo. Agora, complementando, estas artes podem sim e atuam para este contexto que você colocou inicialmente, né? De um contexto de vida, de corrida, de estresse, e ela pode ser muito benéfica, sim, claro, terapeuticamente falando, ou numa apreciação de um concerto, ouvir uma música em casa,
até mesmo ir para a natureza e ouvir o canto da natureza. Que lindo! Né? Isso é arte? Isso é arte, isso é arte, e eu vou te falar que ele é um artista fenomenal, porque é o criador que fez isso, né? O canto dos pássaros, que fez a minha voz, que me fez, o barulho, o som dos rios, da cachoeira, o vai e vem artista, das né? ondas. É um grande artista. G maiúsculo, grande artista. E como você disse no início, nós estamos reproduzindo, na verdade, essa criação divina, né, que nos coloca. Então, quando eu toco a minha flauta, eu tenho uma inspiração também num trinado de um passarinho que faz isso. Enfim, mas aí eu tô já entrando numa poetização. Não, aí mas a gente quer poesia mesmo, né? Exatamente. E eu achei interessante que as coisas que você colocou, elas estão muito ligadas à contemplação. E a gente está num mundo em que cada vez há menos espaço, exatamente, acelerado, há menos espaço para contemplação. Então, a arte, ela consegue hoje caber num stories, consegue caber no texto de um tweet. Como que a gente consegue esse tempo para contemplar, para se embevecer nesse mundo que prioriza a correria, o imediato? O imediatismo. Como a Lúcia colocou aqui, né, e é muito que eu penso também, né, a arte, ela é uma das formas da manifestação do espírito, né, e ela visa justamente a espiritualização do ser. Então, um dos objetivos da arte é justamente fazer essa conexão com a nossa centelha divina. Independente da religião que você acredita, ou até mesmo o ateu, ele tem essa espiritualidade dentro dele, né? Então, a arte é uma das formas, um dos alimentos do espírito. Então, por isso a importância da gente se dedicar a ela e ter responsabilidade quando for se manifestar. Tanto que quando você fala dos benefícios, né, ao meu entender, ela tem benefícios tanto diretos com relação ao artista, no sentido de mudar a vibração, elevar a nossa vibração, nos mobilizar a fazer o bem, mudar a nossa forma de pensar, de agir, de falar, de sentir, quanto também os outros que se beneficiam dessa arte, né, o público. Então, a intenção é você mobilizar o público a também querer mudar, né? Fazer o seu melhor. E, indiretamente, nesse sentido, quando a gente se melhora intimamente, porque a arte vem para isso, né? Para a gente fazer essa reforma íntima, né? Nos lembrar da necessidade da reforma íntima, ela vem também para, uma vez que a gente muda a nossa vibração, a gente está mudando a vibração ao nosso redor. Então, a gente vê os desafios com outro olhar, a arte permite com que a gente observe o que está ao nosso redor de uma outra forma, que às vezes a gente está tão, como você falou, né? O imediatismo, a gente coloca a nossa visão muito limitada. Então, a gente fica muito focado, às vezes, numa coisa e não consegue ampliar. E a arte permite a gente ampliar esse olhar. E aí, a gente consegue solucionar muito mais fácil as coisas que aquilo, a priori, estava muito difícil. E quando a gente se envolve com qualquer tipo de manifestação de arte, seja teatro, poesia, né, música, a gente dança, né, expressão corporal, a gente consegue ter essa nova forma de interagir socialmente e automaticamente a vibração do nosso planeta muda, né? Porque a vibração do nosso planeta está vinculada à vibração dos seus habitantes. Nossa, a Lilian falou coisas aqui que realmente acenderam muitas luzinhas, assim, né? Porque tem essa questão da arte enquanto contemplação, da gente consumir a arte e o fazer artístico, né? E que, na verdade, são duas formas de nós interagirmos com esta questão, com a arte, né? E eu fico pensando que nós temos tantas formas da gente interpretar o mundo, de interagir com o mundo, né? De processar a nossa vida. A gente processa de forma cognitiva, por meio dos sentidos, né? O tato, olfato, paladar e tudo mais. E a arte, ela é uma forma de expressão também e de conexão, de processar esse mundo, essa nossa experiência em vida, né? É uma das formas. Então, às vezes, quando eu estou produzindo, por exemplo, um quadro, eu estou me expressando. E quando alguém se conecta com este quadro, ela está se identificando em algum nível com aquilo. Então, quando você vai no museu, né? Eu tive uma experiência uma vez, eu vi um quadro do Van Gogh, um autorretrato. E, de repente, eu me vi debulhando em lágrimas no meio
do museu Eles já devem chorando estar acostumados. copiosamente. Os funcionários do museu já acham isso normal. Sem Olha lá, problema. assim, É a o nível, ressonância, a né, ressonância da arte mesmo, assim, né? Aquela pessoa, ela estava vibrando em alguma nota, em algum, né? Que atingiu E nos atinge, né? Então é muito bonito que a gente tenha mais esse recurso de nos conectarmos uns aos outros, de nos conectarmos com esse mundo que nos rodeia, Nos né? conectarmos com a nossa centelha divina. Exato. E é muito legal porque esse exemplo que você deu, o artista já não estava mais nessa existência. Então, é uma maneira de mobilizar, de afetar, de provocar sentimentos positivos que perdura até depois do fim dessa encarnação. E isso é muito mágico, né? E aí eu tô na frente de duas musicistas, tô aqui emocionada, porque sou muito fã de música, e eu queria saber se vocês têm alguma experiência, tanto você como cantora, e você como na sua prática, em consultório, dessa mobilização positiva, de possibilidade de conexão que a música proporciona. Conta aí umas histórias, pessoal, a gente gosta de Olha, história. eu sou bastante faladora, mas se a Lúcia quiser começar, você pode. Vamos revezar. Eu acho que, antes de tudo, é sempre importante a gente frisar aqui que a gente começou com um conceito de arte, claro, e focar na questão da arte espírita, né? Que, afinal, é o nosso objetivo aqui, que o espiritismo como nosso guia, nosso bálsamo, né? E a arte espírita, além de, claro, o principal objetivo de divulgação da doutrina, é justamente a educação do ser, né? Então, o principal objetivo da arte espírita é educar o ser, né? Tem que mobilizar isso. Por isso, aquilo que você está falando da ressonância, né? Então, na minha vivência como cantora, né, do Sintonia, do qual eu participo, eu tenho duas vivências, tanto do lado espiritual quanto do lado terreno, digamos assim. Conta todas, conta as duas. De uma forma bem breve, a gente tem uma música do nosso primeiro álbum, o título do nosso primeiro álbum, nosso primeiro CD é Um Dia, e um trecho da música se chama Por mais duro que seja um coração, um dia ele mostrará toda a sua luz. E em grupo mediúnico, um jovem que já foi espírita, né, desencarnou, e ele comentou que ele conseguiu sair das zonas umbralinas porque ele relembrou a letra dessa música, né, não necessariamente cantada pelo Sintonia, pode ter sido cantada até mesmo pelo autor, que é o meu pai Armando Reis, na época de Cogedefs, e ele relembrou essa frase, e isso propiciou com que a espiritualidade se aproximasse dele, e ele assim ser resgatado. E aí ele foi se manifestar no grupo mediúnico agradecendo por aquela canção que amparou ele, né? E na questão de outro exemplo do físico, né, que eu brinco aqui do terreno, é que eu tenho um colega, né, de um centro espírita também, e o pai dele, na época da pandemia, internou, né, e ele ficou muito tempo no hospital com o pai, e ele veio me relatar esse ano que ele ficou muito contente com as músicas do Sintonia, que ele escutava no hospital com o pai dele, né, e que ele comentou que isso ajudou muito o pai dele a se desligar, né, que o pai dele desencarnou, e a fortalecê-lo, né. Então, não é porque é o Sintonia que está cantando, e sim porque a mensagem é do Criador, né, nós somos apenas intermediários, e ainda que imperfeitos, mas eles nos dão essa oportunidade aqui de trabalharmos na seara do mestre, né. Então, isso é para mostrar justamente e corroborar com isso que vocês estão falando, né? A música, ou a arte, melhor dizendo, ela tem que tocar corações. E quando a gente fala de tocar corações, ela vai atingir as fibras mais íntimas do ser. Ou seja, ela vai atingir as nossas emoções. E as nossas emoções, elas, via de regra, são aquelas respostas automáticas que a gente tem, né? E que a gente não controla muito. Então, por exemplo, escutei uma música e eu falo, gostei dessa música. Por quê? Ressoa com uma vivência que eu tenho. Não gostei, não é meu estilo. Mas mexeu. De alguma forma, aquela arte já mexeu com a sua emoção. E quando a gente racionaliza essa emoção, ou seja, analisa, reflete aquele conteúdo daquela arte, a gente entra no campo do sentimento. Então, a arte, ela tem que te levar a sair apenas da emoção e ir para o campo sentimental, que é onde, uma vez que eu racionalizo, reflito sobre aquele conteúdo, eu vou para a minha ação, que aí gera as atitudes, os comportamentos. Então, esse eu brinco que é o ciclo da arte. E principalmente da arte espírita, que é respaldada nos ensinos dos espíritos, né? Então, quando a gente
se sensibiliza, que é a emoção, sente aquilo e vivencia, a gente está realmente aplicando a arte na nossa vida, né? Eu gostaria de fazer um complemento já, pegando esse gancho maravilhoso, né, que Lilian fala, né? E trazer também para o aspecto físico, terreno, do nosso corpo encarnado. Hoje, com o advento da neurociência, os cientistas hoje têm a capacidade de mapear o nosso cérebro simultaneamente quando estamos escutando músicas ou tocando, né? Ou produzindo ou na posição de receptores. E com esta tecnologia das ressonâncias e outras técnicas que permitem avaliar o nosso cérebro, a gente vê a grande ação que a música provoca no nosso cérebro. Isso vai muito ao encontro do que a Lilian está falando, porque descobriu-se que a primeira área do nosso cérebro a ser mobilizada é a área dos sentimentos. Olha! Então, por isso que quando eu escuto um som, eu já tem um primeiro impacto, seja ele agradável ou não. Depois, ele permeia esta música para a área da cognitiva, que seria o campo onde a gente vai processar que instrumento é esse, eu gosto, não gosto, que gênero é esse estilo de música. É por isso que eu trabalho com teatro, e é por isso que quando a gente está construindo a trilha sonora de uma peça, a trilha sonora é fundamental para dar um tom daquele discurso, porque primeiro é sentimento. Né, como a gente tem um corpo perfeito, porque somos vindos de um criador perfeito, nós temos todo esse mecanismo no cérebro. E, na verdade, a música, ela mobiliza simultaneamente várias áreas do nosso cérebro. Então, neste assunto, terapeuticamente falando, é por isso que com a música, num campo de reabilitação, por exemplo, neurológica, a gente pode resgatar memórias de pessoas com Alzheimer. Resgatar memória? Resgatar memórias, exatamente, porque as memórias são várias, não é uma, né? Nós temos várias memórias no nosso cérebro, vários cantinhos ali de memórias. Tanto quanto reabilitar um paciente que esteja com Parkinson, que esteja com dificuldade na marcha. Então, através do ritmo e de técnicas que a musicoterapia se utiliza para isto, nós vamos resgatando também, porque o cérebro tem uma plasticidade incrível. Então, ao mesmo tempo em que um ritmo trabalha também a parte motora, também vai trabalhar a fala. E aí, muitas vezes, por isso que é comum, às vezes, pessoas que têm um problema da gagueira, que eu esqueci o nome oficial, mas eles cantam com facilidade, porque tem toda uma sequência rítmica, e por isso eles conseguem cantar sem gaguejar. E aí, quando volta para o normal, sem o efeito da música, eu volto a ter. Então, assim, é um universo maravilhoso. E trazendo para o campo da nossa doutrina espírita, né, sem dúvida nenhuma, como a Lilian falou, educa sentimentos, harmoniza ambiente, promove, inclusive, essa ligação através dos sons, que é uma vibração, é uma frequência, é uma energia que vai, uma onda sonora que vai se propagar. E essa ambiência musical também favorece a nossa conexão com o alto, ou com os mentores de um grupo. Religar, né? Exatamente. E a gente abre esse canalzinho para essa comunicação intermediária. Eu fiquei ouvindo vocês aqui, muitas coisas vieram aqui na cabeça, né? O Vygotsky, ele fala sobre a experiência estética, né? E que apesar de nós sabermos que aquilo é uma experiência estética, nós realmente mobilizamos internamente os nossos sentimentos. Então, eu vou assistir um filme de terror. Eu sei que aquilo lá é uma ficção. É mentirinha. É mentira. Mas a gente passa pela experiência do medo, do pavor,
da catarse, do susto, de tudo aquilo, né? E sabendo disso, e de tudo isso que a Lúcia trouxe aqui pra gente, a Lilian falando, quando nós nos apropriamos da potencialidade da arte para nos fazer esse elo com o mais alto, isso aí a gente tem mais um recurso a nos ajudar aqui, além do orar e vigiar, né? A gente tem a arte para nos espiritualizar. Adoro o livro Consolador, quando Emmanuel fala que o artista verdadeiro, ele é médium da beleza eterna. Isso. Não é? E imagina que potência que tem, né? O artista. Ele fala ainda que o artista, ele é como se ele tivesse mais espiritualizado, ele tivesse mais acesso a um plano espiritual, né? Tá aqui encarnado, muitas vezes encarado como um excêntrico, né? Geralmente a gente, muito artista, aquele indivíduo é muito artistão ali, né? Então, é excêntrico porque ele tem a sensibilidade dessa vivência espiritual. E está aqui entre nós, nos ajudando a ter vislumbres, né? A ter um acesso mais imediato aos planos mais elevados. Camila, muito, muito lindo isso que você está falando, tá? Muito. Mas, não sei da Lília, mas da minha parte eu posso dizer, estou longe de ser essa iluminada, essa musicista iluminada. E o que você se refere, né, são compositores, grandes são pessoas... avatares, né? Grandes avatares, isso mesmo. E eles são realmente muito inspirados, né? E eu sou só uma reprodutora, né, bem humilde aqui, de tentar tocar uma música deles. Mas, sem dúvida, brincadeiras à parte, né? Nós somos canais para trazer, de alguma forma. Ainda que imperfeitos. Ainda que imperfeitos, né? Porque se a gente for esperar para ser perfeito, para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Não vai fazer. Eles se apropriam do jeito que a gente tá mesmo. A Lúcia sofre de uma modéstia crônica, quase incurável. Então, ela sempre faz essa contextualização. Mas a verdade é que dentro das nossas limitações, ainda assim, nós temos condições de nos ajudarmos uns aos outros, nos facilitarmos. Vamos tocar uns aos outros como Beethoven e Chopin? Não, provavelmente não. Mas dentro do nosso ciclo, né, de possibilidade, a gente com certeza vai. Caminho. E com certeza, a questão de sermos espíritas e sabermos da importância do nosso desenvolvimento moral, vai nos ajudar também enquanto essas médiums, né, do mais alto. A gente né? vai poder aperfeiçoar esse instrumento. Qualificar melhor também a arte, né? Eu acho que é um bom pensamento para a gente. A arte ela pode estar a favor do belo, do positivo, de engrandecimentos, de educação, mas também ela pode estar a serviço da de destruição. Exatamente. Depende com que sintoniza. Exatamente. Né? Por isso, se preocupar com o veículo, né? Por isso a importância do artista espírita estar, né? Ou o trabalhador da arte espírita, estar sintonizado com o bem. E quando vocês trazem aí essa frase, né? Que o artista é um médium, a gente jamais pode esquecer isso, que um médium é um intermediário, ele é um canal. De quem Exatamente, mas com quem você está conectado aí. Mas Emmanuel fala que o verdadeiro espírita... O verdadeiro artista é médium da beleza, das belezas eternas. E aí eu queria até trazer uma provocação, porque eu sei que nós 4 somos artistas em diferentes áreas. Temos Camila, que é em várias, né? Porque... Não, porque a tem Camila... Tem uns que são assim, né? Mais inspirados. Flex. Dentro das nossas vivências, nós levamos o espiritismo como algo que não ocorre só em lugares pré-determinados. Então, a partir do momento que a gente produz arte dentro de casas espíritas e em outros ambientes também, eu entendo que a gente não faz essa divisão de agora é a hora de eu fazer a arte espírita. Agora é a hora de eu fazer a minha arte mundana, de fazer a minha arte... A serviço do bem, né? A arte é a serviço do bem. Nós
acabamos levando esse mesmo conceito, o espiritismo permeia todas as áreas da nossa vida. Então, eu queria saber como que o espiritismo, a vivência espírita, impacta no fazer artístico de vocês. Seja na hora de quando vocês vão se preparar para algum trabalho, seja no momento da revisão, durante uma apresentação. Como é que vocês sentem a influência da doutrina para aperfeiçoar vocês enquanto artistas? No meu caso, eu sempre tenho uma responsabilidade, sempre me sinto responsável. Primeiro, naturalmente, a gente tenta fazer o nosso melhor. Dentro da imperfeição, eu tento fazer o que é possível e melhor. Eu invoco, digamos assim, dentro do meu coração, peço assistência espiritual, seja dentro da casa espírita ou fora da casa espírita. A escolha do meu repertório tem a ver com o que eu gosto. Né? E o que eu gosto, quando eu levo, seja, como eu falei, em outros ambientes que não sejam religiosos, que não tenham esse cunho, eu também tenho a mesma intenção, levo a mesma intenção. Então, eu acho até engraçado que, às vezes, em situações diferenciadas, sei lá, uma palestra onde me convidaram para tocar, mas é uma palestra em outro ambiente, não religioso. E tem pessoas que se emocionam e depois vêm assim, emocionados e tudo. Aí eu brinco, eu toquei tão mal assim. Mas é crônica. A gente nunca está satisfeito com o que a gente faz. Mas você me emocionou, você me levou não sei para onde, você me fez recordar, você me fez olhar para o meu momento agora. Então, a música tem essa propriedade em qualquer lugar, né? De resgatar coisas que nós abandonamos muitas vezes, esquecemos, até da autovalorização mesmo, e resgatar sentimentos mesmo que a gente deixou para trás. E aí a música, ela invade, não pede licença. E ela vai lá, como disse você, no imo da alma da gente, né? Então, é isso, é uma arte que, como ela tem esse aspecto vibracional, não que uma pintura não tenha, tem, e como Camila citou, emociona, leva a gente para espaços assim de muita conexão. Até porque, e a gente pode falar isso muito abertamente, nós tivemos várias vidas, talvez você tenha vivido naquela situação, naquela época. Na hora de reparar. Ou você viu uma casinha, né? Uma casinha que lembrou, que ressoou em você, você não tem consciência disso, mas aquilo vai ressoar. E aquela pintura está emanando, porque as cores caminham com o som também. Né? É interessante isso a gente falar. E aquela pintura tem uma vibração também. Tudo vibra, né? Nas energia, obras póstumas, né? tem uma citação sobre isso, que fala sobre que o mundo inteiro, toda a criação vibra, né? Então, não é porque é inanimado que ele não tem vibração, ele tem a sua... As próprias obras do André Luiz mostram, né, que os objetos têm memórias. Tem memórias, exatamente, está impregnado vibracionalmente ali um fato, né? É o caso do médium encostar numa parede e perceber todas aquelas funções, né? Sim. Por isso a importância, né, isso que você está falando, Lúcia, do estudo, né? Nós, como artistas espíritas, a gente precisa sempre estar atrelado ao estudo e ao trabalho. Porque é isso que nos faz ter a sintonia com a espiritualidade. Porque é engano a gente achar que ali onde a gente está manifestando a nossa arte, a gente está sozinho. Tô só eu, Lília, ali, belíssima, manifestando. É engano. Lendo engano. Lendo engano. A espiritualidade bem, está né? sempre conosco, né? Ainda bem, porque senão não ia dar certo. Graças a Deus ela está. E é uma coisa que eu brinco. Por mais que a gente seja imperfeito, a gente nunca vai conseguir atrapalhar o outro
quando estamos num ambiente protegido pela espiritualidade. E a gente vê relatos em livros, né? Uma vez, se a gente estiver lá, eu tô perturbada, eu posso cantar? Você pode ir lá até cantar, né? Com os seus sofrimentos. Mas a espiritualidade vai ali te harmonizar, vai filtrar e vai passar só aquilo que você conseguir dar naquele momento. Mas então eu não posso cantar quando eu tiver... Não, você pode, porque a música, a arte, melhor dizendo, ela passa primeiro por você. Então, você primeiro vai se energizar e depois vai passar para os outros também. E aí, a espiritualidade está pegando a energia da natureza, de tudo, do ambiente, do centro, para ali estar ajudando, fazendo os trabalhos espirituais. Então, a gente não... Por isso que eu brinco que não precisa esperar a perfeição. Mas a gente também tem que se colocar numa posição de melhores instrumentos. A gente também não pode deixar a espiritualidade fazer tudo. Então, a gente tem que estar estudando a doutrina espírita mesmo, né? E trabalhando, porque o estudo tem que estar atrelado ao serviço no bem, seja trabalhando em grupo mediúnico, na evangelização, nas tarefas da própria casa espírita, que tem suas tarefas administrativas. Então, tem que trabalhar e tem que estudar, porque é isso que nos sustenta e nos dá segurança na hora de fazer a nossa arte. Porque para ter uma arte segura, a gente tem que estar muito consciente do conteúdo que a gente está passando. E quanto mais vivido esse conteúdo, mais pura ela vai, né? Porque a pureza está vinculada à vivência, que é você estar com ela dentro de você, com esse sentimento dentro de você, e não passando uma coisa sem sentimento, né? Literalmente, né? Então, tem que ser verdadeiro, né? Um vazio, não é uma fala vazia. É uma fala preenchida, porque passa pelo filtro da sua vivência. Por mais que as nossas vivências sejam errôneas em certos pontos, mas passa por um filtro ali da vivência da centelha divina que está dentro da gente, né? Então, por isso que é sempre importante lembrar que a gente está aqui para os interesses coletivos e não para os interesses pessoais. Então, o artista que não tem isso em mente não vai conseguir fazer uma arte totalmente vinculada ao bem, porque a arte tem que estar vinculada ao coletivo e nunca à pessoa, né? Porque é muito comum a gente ver assim, o artista, mas eu quero me expressar. A que custo? Qual o benefício que você está promovendo coletivamente, a que custo próprio, né? E a que custo coletivo, né? Então, assim, é claro que a arte é um recurso de expressão, a gente não está questionando isso, né? Não queremos tolher ninguém. Não é censura. Sigam suas verdades. Mas a questão que nós estamos levantando, como espíritas que somos, esse programa é espírita, né? E o nosso compromisso é da melhoria contínua, da busca da nossa evolução, sem dúvida. A arte, sendo este recurso, né, que nós temos para impactarmos uns aos outros, ela tem que refletir essa nossa busca pelo melhor, essa busca para ser algo mais elevado, né? E aí, gente, a gente conversando aqui, eu vejo muito que, de alguma forma, está permeado essa questão do fazer artístico está relacionado à questão da nossa sensibilidade, não é? O artista é uma criatura muito sensível. As questões que vivem, a influência espiritual, a vivência espiritual, não é verdade? Então, a sensibilidade, ela está, assim, na essência do fazer artístico. No entanto, quando a gente olha, assim, para a história da arte, a gente vê que a mulher que é reconhecida pela sua sensibilidade, ela está muito mais no objeto de representação do que como artista. E, infelizmente, isso não é uma questão que está antiga na nossa história. Em levantamentos que foram feitos de 2019 para cá, a gente acompanhou tanto no MASP, quanto no Guggenheim, quanto no Museu de Arte Moderna da Espanha, vou trazer o nome corretamente. O Metropolitan também. Todos esses museus lançaram recentemente levantamentos em que a quantidade de expositoras mulheres ainda está ali variando entre 20% e 30%, enquanto a quantidade de nus representados
majoritariamente feminino. E aí a gente também olha que o ECAD, que é o órgão brasileiro responsável pelo repasse dos direitos autorais, no ano passado ele divulgou que as mulheres receberam menos de 10% dos repasses relativos à música no país. E a gente também vê isso no âmbito do cinema, né? Sim. Num levantamento feito pela Universidade de San Diego, apenas 37% dos filmes que foram lançados em 2022 tinham protagonistas femininas. Então, embora a gente queira acreditar que essa falta... Não é falta de habilidade, talvez seja falta de oportunidades das mulheres no mundo da arte, né? de espaço... ela ainda é muito premente nos dias de hoje, verdade. né? No passado, elas usavam pseudônimos, né? Sim. As irmãs Brontë também, como até exemplo, se né? vestiam de homens, né? A gente tem relatos assim. Eu me lembrei que eu procurei na minha anotação aqui que a União Brasileira de Compositores recentemente fez uma pesquisa e 79% da pesquisa dos entrevistados foi constatado que 79% destes pesquisados, mulheres, foram discriminadas. Cachês mais baixos, as composições são até se espantam quando, você compõe também, entende? Então, e é cultural, infelizmente, é arraigado isso, né? A gente está mudando, tá? Aos poucos mudando esse quadro, tentando mudar, né? Mas a discriminação é muito grande, ainda pelo sexo feminino. A não ser que, né, caia num mercado onde ela vai render, e aí a gente entraria em outros aspectos que não vale a pena. Mas a verdade é esta, que ainda somos muito discriminadas. Sim, ficamos um pouco no anonimato, né? Mas é fruto de um país que ainda, querendo ou não, a gente tem que ser realista, é machista, né? Então, a gente vem de um país culturalmente machista, que até hoje e a gente está diminuindo isso, né? Mas a gente também tem que pensar... Diga. Mas esses dados, inclusive, são internacionais. Existia uma associação, por exemplo, lá em Florença, das mulheres do Renascimento, as artistas do Renascimento. Então, era uma associação que buscava desenterrar essas artistas do Renascimento que não existiam, né? Elas eram representadas. Então, foram encontrar nos acervos, assim, dos museus, grandes artistas que, assim, níveis Michelangelo, que eram anônimos. Então, infelizmente, é algo estrutural e não é uma realidade exclusiva daqui, né? Não só do Brasil. Inclusive na ciência, né? Nas pesquisas científicas. As mulheres cientistas sempre ficam ali na retaguarda. Alheias, né? Mas, puxando isso que você falou do renascentismo, né? E era uma coisa que eu ia falar justamente disso, que se a gente fazer um recorte, né, da arte, pegando justamente da pintura, né, uma das primeiras mulheres a justamente desbravarem o caminho foi uma pintora renascentista italiana, né, lá para 1500, gente, né? Conta aqui para as amigas desprovidas de conhecimento, qual o nome da pintora? Gentileschi. É mesmo, darei um Google. Então, e ela foi uma da desbravadora, né, e daí vieram tantas outras, trazendo aqui para o Brasil, Tarsila, né, do Amaral, a gente tem a Anita Mafati. Então, assim, a gente tem que entender... Eu brinco que elas foram as 500 da Galileia ali, né? Não tem os 500 da Galileia? Elas foram na área artística. Então, assim, araram um campo, né? E agora cabe a nós cuidarmos desse campo que elas araram com muita luta, né? Dia virá em que a mulher não precisará mais dessa luta, né? Quando os ensinos espíritas, né? Não, como a gente volta lá naquela frase, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, quando as ideias espíritas estiverem realmente impregnadas no nosso ser, independente da religião que seguirmos, a gente vai entender que não precisa mais dessa distinção de gênero.
Então, a gente não vai precisar falar sobre direitos de mulheres e de homens. Exato. Porque todos seremos iguais perante o Criador. E nisso a doutrina espírita nos coloca isso com muita clareza, né, que não há distinção. Somos iguais. Somos. Só vestimos um corpo feminino, um corpo masculino. E funções diferentes para fazer, né? Exatamente, né? Eu me lembrei também que em Obras Póstumas, e quando eu citei aquela hora, me lembrei que lá aquele compositor Rossini. Giacono, eu não esqueci o primeiro nome dele italiano. Vai para Rossini que Rossini tá bom. Eu achei que ele não vai ficar Rossini. ofendido. Não vai, né? Mas Rossini, ele faz uma previsão, digamos assim, de que com a moralidade, como você acabou de colocar, com esse aprimoramento moral, espiritual da humanidade, que nós receberíamos ainda muitos artistas no campo das artes para regenerar e ajudar o nosso planeta. E eu queria trazer isso para vocês. Claro que vocês acompanham também a multiplicidade de crianças, sim, gênios que estão nascendo, intérpretes nos instrumentos, né? E com na certeza, mais tenra idade, exatamente, com bebês, inclusive, já manipulando os dedinhos, que não conseguem pela limitação física, mas e assim vão. Então, tem crianças que estão tocando, que é inacreditável para a gente que é musicista, né, Lilian? Entender que uma criança com 4 anos toca um concerto que ele levaria 10 anos ou mais para tocar. Que legal, né? Então, é desafiador. E quando eu e aí entra a reencarnação também, né? A doutrina espírita. Exatamente. E eu acho que tudo isso, né, como Deus está em tudo, em todos, e a manifestação para o nosso crescimento está sendo posta, eu acredito nisso também, que essas crianças vêm para desafiar o nosso intelecto, no sentido de falar, da onde é que vem isso aqui, como é que é possível, e a gente começar, a humanidade, começar a entender que esses talentos não caem do céu, simplesmente, que somos espíritos imortais e vamos reencarnar, mas é óbvio que tem duas junções nisso, né? Sim. Além do talento e que vai desafiar a nossa inteligência para entender como é possível aquilo, que aquilo não é um milagre, é realmente um espírito já que tem todo esse conhecimento dentro, vai ajudar a nossa humanidade, como foi no iluminismo, né? Nessa época que avançar vieram o as planeta. Será que estarei aqui? Ou será que estarei do lado de lá? Gostaria muito de ver, torcer, né? Eu acho que a gente vai ver os próximos capítulos lá em cima, sabe? Mas eu mesma já tô estudando nessa vida para ver se na vida que vem um pouquinho mais fácil. Você já vem com aquela agilidade, né? E é muito bonito. A gente sabe que esse movimento vai acontecer. E também fica o convite para que a gente faça, dentro das nossas possibilidades, um movimento semelhante para o estímulo a essa arte sadia, a essa arte benéfica. Conexão com mais alto, isso. Hoje, entre a gente, que a gente possa vigiar os produtos de entretenimento que a gente consome, vigiar que tipo de arte nós estamos consumindo, que tipo de arte nós estamos produzindo. Inclusive, influenciar positivamente aqueles que estão ao nosso redor, fazendo boas sugestões, os nossos filhos, né? Nossa, é fundamental isso que você está falando, que era uma coisa que eu também ia falar, ainda bem que você já trouxe o gancho. É a conexão. É a sintonia aí, ó. Porque é isso, né? Voltando lá na frase do médium, né? Nós somos médiums, então... nós somos como uma antena parabólica, né? Então, o artista, ele tem essa antena extremamente potente, de alta frequência, e ele capta tudo ao redor. Então, a gente tem que ter todo o cuidado de saber onde estamos nos expondo. Então, por isso a importância da gente vigiar o que a gente se alimenta espiritualmente, né? Assim como a gente se preocupa com a nossa alimentação física, temos que nos preocupar com a nossa alimentação espiritual, do espírito, né? Da nossa alma. Então, o que a gente assiste, o que a gente ouve, o que a gente conversa, né? O que a gente lê, os ambientes que a gente vai, porque a gente se alimenta de tudo isso. Tudo que a gente percebe, a gente está se alimentando. E se a gente não tem essa vigilância, a oração e o filtro,
que é fruto do estudo e do trabalho, a gente se contamina. E aí que vem a arte impura, né? Então, é um trabalho, assim, muito primoroso do artista, por isso que ele é muito... tem que ser muito protegido, porque são muitos ataques, né, que sofre. Então, todos nós, como médiums, né, cada um no seu desenvolvimento mais avançado ou menos avançado, então, todo médium, ainda mais o artista, ele precisa ter essa vigilância, porque essa exposição influencia não só na nossa carga emocional que a gente carrega no nosso dia a dia, que influencia na nossa família, influencia onde a gente transita, e aí a gente vai colhendo o lixo alheio, o lixo emocional dos outros, e se a gente não filtrar, a gente carrega pra gente, e aí a gente fica com o lixo do outro, com o lixo nosso. Então, por isso, vigilância sempre. E não é questão de, não temos acesso. Somos bombardeados com muita arte que acaba nos provocando emoções e sentimentos que nos desestabilizam? Somos. Mas em todas as mídias hoje, há acesso à possibilidade da gente conhecer artistas comprometidos com o belo, com o bem, com a mobilização das boas emoções. Então, isso é uma coisa muito positiva. Nos engajarmos, que né? A gente tem os dois lados, né? A gente tem todos os lados. Então, se você está numa mídia social, há perfis artísticos lá de muita qualidade, que você consegue consumir uma arte que vai mobilizar bons sentimentos. Tá ouvindo uma rádio? Existem rádios específicas. Que beleza que é rádio de internet, gente. Porque a gente não fica mais relegado a só determinadas programações, né? Então, há essa possibilidade, há muita oferta. A gente só precisa fazer essa curadoria. Pronto. E aí, aproveitando toda essa nossa conversa, sabendo que nós somos médiums e que a arte é um recurso que a gente pode usar, inclusive, para pacificar o coração, para harmonizar os ambientes, a gente convida a Lucinha aqui, para nos mostrar uma parte daquilo que ela trabalha, para nos ajudar a fazer aqui, usar, né, como recurso de harmonização. Na verdade, eu trouxe 2 sininhos aqui, só para mostrar, né, o quanto não é uma flauta, não é a voz linda da Lília, mas é um som. Será que esse som tem a capacidade de nos acalmar? De nos levar a um espaço de meditação, de oração, de uma conversa conosco mesmos? Será que eu posso extrair dessas sonoridades paz de espírito, motivação? Foi sem querer que eu trouxe os sininhos, mas não tem jeito, né, Lília? A gente é musicista, então a gente é o nosso universo. Então... Faz parte de nós. Faz parte, né? Então, é o convite que nos faz, né? A nos acalmar e nos conectar com o mais alto. Coisa linda! E aí cada um vai ter uma percepção, né? De acordo com a vivência. Vai ter esse sentimento íntimo. Como a Gabriela falou, né? A gente está num mundo tão acelerado. É a mente que não para, é a mente... que Augusto Cury cunhou a síndrome do pensamento acelerado. Ele cunhou esse termo, Augusto Cury é um psiquiatra, todo mundo conhece, e a gente não para. Um descarrego de informações, de necessidades que a gente tem, e é importante a gente ter o momento. Não necessariamente, eu falo do som porque a música de uma orquestra, a música que a gente compõe, ela é feita de sons. Ela é feita de vários timbres, de instrumentos diferenciados, e é uma produção sonora onde tem vibração, né? E um som deste aqui, que tem várias notinhas, mas ele não está... né? Ele está contando uma história, pode estar... né? A Gabriela já tá ali, né? Ela tá dormindo. Me acalma muito. Eu queria dizer que esse sino, eu acho que eu já vou procurar no YouTube esse barulhinho para as noites de insônia, viu? Eu vou te dar as dicas. Tá? Opa, gostei. E na nossa casa espírita nós temos, eu trouxe aqui algumas publicações que eu não preciso, mas só para contar para vocês que existem livros publicados, assim como o Leon Denis fez o Espiritismo na Arte. Nós temos outros autores que não necessariamente os nossos
conhecidos, assim, Sim. né, da doutrina, mas eu vou só citar o nome, tá? Os espíritos, a música celeste e a música terrena. Qual que é o autor desse? Esse aqui é Gesiel Andrade. Uhum. A música São os Ventos Harmoniosos do Espírito. Também Celso Santos também traz sob essa ótica dentro da doutrina espírita. Música para a evolução do espírito, do Gutenberg e Pascoal da Silva, e a arte no Centro Espírita. Isso eu adquiri recentemente, num congresso. A arte no Centro Espírita, planejamento e prática. E aqui eles trazem várias possibilidades. E a gente usa isso na casa espírita, né? Como o teatro, como a canção, que evangeliza, que educa, que fala das coisas boas, das virtudes. É o norte, né? E além de que tem muitos compositores, né, Lilian, na seara espírita, que a gente se vale dessas músicas no campo não só da evangelização infantil, mas também dos autores, dos compositores mais para um público mais adulto, né? Realmente é um recurso muito importante que nós temos aqui, né? Tanto que o movimento espírita, né, criou aí no Congresso, no CFN, né, criou há 2 anos a área de arte. Então, é um recurso muito importante que nós temos para conectar com o mais alto. Meninas, a conversa tá boa. A conversa tá boa. Eu quero saber a hora que eu vou poder comer o bolo aqui. Livre, Sempre. É porque eu fiquei tão concentrada no que vocês estavam falando. Olha, gente, se não há elogio maior do que eu tava tão concentrada na conversa que eu não comi bolo de bolo. Olha só, e tá virado pra você, né? Exatamente. A gente queria muito agradecer a presença de vocês. A conversa foi tão harmoniosa que eu acho que eu levei um passe, porque eu tô super Todas tranquila. nós. Porque falar de arte é isso. É pacificar. Meninas, muito obrigada. A gente conta com a presença de vocês em outros momentos. E vocês que nos acompanharam até aqui, a gente espera até o próximo programa, o Casa de Dona Maria.